Eu queria falar brevemente assim. Enquanto a gente está repetindo, o que a gente está repetindo é o foco da mente. Mas a nossa prática não se limita ao foco. Na verdade, o aspecto principal da prática é a base da mente. Então, o certo mesmo é a gente estar na mandala do Buda da medicina, né? Que, na verdade, isso é a completitude. Se nós estamos efetivamente na mandala do Buda da medicina, é como se nós fôssemos o próprio Buda da medicina, porque a nossa mente vai atuar de acordo. Do mesmo modo que num tabuleiro de xadrez, quando nós estamos operando, nós viramos o jogador, a mandala do jogador do jogo é o tabuleiro, entende? Então, quando nós estamos olhando tudo como a mandala ela é naturalmente o lugar onde nós estamos, a nossa mente, que é a própria mente búdica, ela atua segundo a mandala, então ela exerce o Buda da medicina, é simples, é assim que funciona. Então, do mesmo jeito que na mandala da nossa casa nós somos o dono dali, nós somos isso, somos aquilo, e a gente funciona normalmente. A gente vai para a casa da mãe ou vai para outra casa, a gente já não é mais o dono da casa, já é uma outra coisa, aquilo é um outro ambiente. Então, a nossa mente ela tem essa habilidade luminosa de atravessar o cristal do lugar onde nós estamos. Então, essa luz atravessa o cristal da mandala do Buda da medicina, nós manifestamos essa lucidez. É uma coisa mais ou menos simples, assim, né? Então, esse é o ponto. Então, aqui vale uma lembrança apenas, para a gente não pensar que a nossa prática é simplesmente repetir. Então, a gente fica ancorado nessa repetição para poder manter a mandala. Então, a gente mantém a mandala. Esse aqui é o ponto. Isso é que vai nos permitir depois, como o Buda diz, ele se levanta e caminha com a visão celestial. Ele mantém essa visão celestial, a visão divina, a visão nobre, né? Porque ele está naquele leito, ele está naquele ambiente correspondente, né? É assim. Então, aos poucos, eu acho que para muitos isso é muito natural, assim, a gente entender que nós temos o foco e tem essa base operando o tempo todo, né? Então, no Samsara, nós saltamos de uma base para outra. Transmigração é saltar de uma base condicionada, uma secção da base condicionada para outra secção e outra secção. É o que, de modo geral, nós fazemos. Então, a gente fica transmigrando de um lado para o outro, né, por secções da base contaminada. Mas agora nós estamos olhando, eventualmente a gente tem uma certa sensação da base da terra pura, da mandala do Prajna Paramita. No mínimo, a gente tem a argumentação do Prajna Paramita dentro da nossa mente, que também já é alguma coisa. Então tem um conjunto de ensinamentos que a gente não tem como penetrar, se a gente não penetrar na mandala ou penetrar na terra pura, né? Eu vi a Sua Santidade Dalai Lama dizendo, bom, no mínimo a pessoa tem que ter uma compreensão intelectual daquilo, a mente dela fica passeando por dentro daqueles conceitos, no mínimo isso. Se tiver isso, a pessoa já consegue entender um pouco algum tipo de ensinamento, mas tem ensinamentos que eles refletem a pessoa não consegue atravessar. Ela não consegue atravessar porque ela não dá o significado para aquilo, a pessoa não tem um sentido. Que é mais ou menos assim, a gente explicando, olha, a melhor abertura no jogo de xadrez é peão 4 rei. A pessoa, como? O que quer dizer isso? A pessoa não está na mandala do jogo, não sabe as peças, não sabe os números das peças, ela não tem ideia do que seja isso. Então a pessoa pode ter muitas explicações sobre como fazer as melhores jogadas, explicações assim, ótimas, mas ela não tem a base correspondente, ela não tem como andar. Na nossa experiência comum, escolar, isso significa assim, a pessoa não sabendo a tabuada, ela vai ter alguns problemas assim, um pouco adiante, né? Por quê? Porque ela não tem uma certa base, como é que ela vai poder fazer outras coisas, né? Tá certo que agora tem um celular, tu fala pro celular, 3 vezes 4 o celular, 12. É assim, né? Mas, na verdade, a base é o local da prática. O local da prática é onde nós amadurecemos, é nesse lugar. Isso é a nossa prática. Então, a descrição da mandala do Buda primordial, a mandala do Buda primordial começa a aparecer um pouco pelo próprio texto, mas ela foi descrita também.
Aí no início da nossa recitação, aquilo está lá. Foi meio longo, assim, aquela descrição toda de como que surge a prática do Buda da medicina. Mas tem texto sobre isso também. Então nós vamos seguir. Om Bekaze, Bekaze, Maha Bekaze, Vadasamugate Soha, Om Bekaze, Bekaze, Maha Bekaze, Samugate Soha, Om Bekaze, Bekaze, Maha Bekaze, Samugate Soha, Om Bekaze, Bekaze, Maha Bekaze, Samugate Soha. Mas deixa eu dar uma dica, como é que é a mandala, enfim, né? Eu falei aqui, assim, de forma curta, né? De forma assim, meio direta, né? A gente precisaria ter uma clareza de que a confusão ao nosso redor, ela não se esconde, ela se revela de forma completa. Então, quando nós olhamos para as várias coisas, a gente pode reconhecer o aspecto luminoso delas, como que elas surgem. Então, as coisas, mesmo que a gente bata assim contra uma parede, quando nós estamos olhando para a parede, mesmo que a gente bata nela, a gente sinta ela com as mãos, a gente sente mais do que verdadeiramente é. Então, a gente não se relaciona com a parede, a gente se relaciona com a imagem que a gente tem, que a gente cria, o aspecto luminoso dela. Vocês praticando, assim, onde tiverem, se vocês tiverem a bênção de um pernilongo passear por perto, vocês podem ver o que é uma dakini no formato de pernilongo, assim, né? Porque o pernilongo passa por perto, a gente vê muito mais do que um pernilongo. A nossa visão se abre, assim. Aquilo é uma fortaleza voadora, é um bicho terrível, é um dragão celestial, né? Se ele chega a pousar em nós e vai se acomodando para picar, o batimento cardíaco se altera. Aquilo, assim, é fantástico. Então a gente não se relaciona com o pernilongo, né? O pernilongo, ele não resiste, a gente assopra, pernilongo, tchum. Mas a gente não está olhando para um ser que um assopro resolva. Nós estamos vendo uma coisa muito grande, né? Então, a gente se relaciona com essa sensação que brota por dentro do corpo. Então, essas disposições mentais e disposições físicas que brotam. Nós nos relacionamos com isso, né? Então, as aparências que nós olhamos, elas têm sempre esse aspecto luminoso, que é a confusão que nos ataca, que nos perturba. Então, nós vivemos nesse mundo desse modo. Então, todo o nosso tipo de perturbação, que inclui as doenças todas, elas vêm nessa conexão. Assim, o Buda da medicina, ele é um olho que abre e permite que a gente veja dentro de cada aspecto perturbador, ou dentro de cada veneno, cada aspecto que perturba, a gente vê a lucidez transformando aquilo em remédio. Em remédio que cura nós e cura os outros, porque quando a lucidez penetra naquele tipo de engano, nós nos libertamos daquilo especificamente. Quando a gente entende esse processo de cura, a gente entende que não existe outro processo de cura a não ser esse. Aí nós vemos o Buda da medicina como o próprio Buda primordial curando tudo. Porque é o olho que brota das aparências é que faz o Dharma, ou seja, as aparências virarem Dharma, que é a lucidez sobre aquilo, né? Então, como que a gente vai transformar, vai fazer surgir a lucidez, se não a partir do engano que a gente vai transformar, né? Então, assim, o engano já é o ponto onde vai surgir o princípio ativo que cura ele mesmo. Esse é o ponto, assim, né? Então, a mente que faz essa transformação nós vamos chamar de Buda da medicina. Então, o Buda da medicina é totalmente inseparável do Buda primordial. Assim. Então, boa sorte, pessoal.